Olá, gente, uma boa tarde para todos vocês. Eu acabei de subir um vídeo a respeito da tatuagem de Jesus. E eu tinha feito um vídeo, acho que semana passada, a respeito de idolatria. E aí eu vi vários comentários de pessoas dizendo, e eu falei no vídeo que Jesus foi a favor da idolatria, quando Jesus endossa a serpente de bronze que foi levantada por Moisés no deserto. As pessoas eram picadas pelas serpentes e as pessoas olhavam para aquela imagem e eram curadas. Eu falei isso no momento de aula com os meus alunos. Aí as pessoas falaram, não, mas ali não houve idolatria, as pessoas estavam apenas olhando e sendo curadas. Aí eu, na sala de aula, falo para os alunos, qual a diferença, então, da pessoa olhar para uma imagem e pedir uma cura para aquela imagem? Não tem diferença alguma, ok? Mas para você, boa tarde, Robin Silva. Mas para vocês verem se houve idolatria ou não, lá no texto de 2 Reis, Moisés levanta a serpente, Moisés antecede os reis de Israel, tá? Antecede, aquém de distância, tá bom? Segundo as narrativas bíblicas. Lá em 2 Reis 17:41, olha o que acontece, senhores. Vai falar, vou ler do versículo 1º, 2 Reis 18, diz assim, E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Você tem Oséias, rei de Israel, você tem Ezequias, rei de Judá. Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E 29 anos reinou em Jerusalém, onde Jesus, trabalhou, o seu ministério. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E esse rei Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Uma dinastia, ele está colocando, tá? Olha o versículo 4, que interessante. O que Ezequias fez? Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, que o povo era idólatra, deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia, nos dias do rei Ezequias, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram de Neustã. Aí as pessoas, nesse meu vídeo, falaram que as pessoas não estavam idolatrando. A prova está aí. Idolatraram, em muito tempo, senhores. Aí vem Jesus endossando essa serpente. Então, não haveria razão para Jesus endossar essa serpente, uma vez que, dentro da historicidade, ela foi servida como idolatria. Lógico, em sala de aula não deu para complementar esse vídeo, não é que não deu. Eu edito os vídeos, eu coloco a totalidade do conteúdo. Mas eu invito as pessoas, boa tarde, Giovanni Souza, Roberto Santos, David Júnior e Richard Viana. Boa tarde para todos vocês aí. Então, o que acontece? É muita ignorância de muitas pessoas não estudarem e colocarem suas posições, achando que as posições estão corretas, e, na verdade, não, senhores. É isso que eu quis dizer. Se houve a idolatria por parte da nação toda, estava lá em Jerusalém, Jesus tinha que endossar essa serpente? Não. Por que não? Porque essa serpente foi servida para a idolatria, queimava-se incenso e tudo mais. Isso não é idolatria? Então, eu não sei mais o que é idolatria. Idolatria é venerar, prestar culto. E chamava a serpente, aí deram até nome à serpente, de Neustã. Pronto. Então, tem uma imagem, queima o incenso, atribui o nome, recebem cura por ela. Se isso não for idolatria, eu não sei o que mais é idolatria, então. Aí Jesus chega no Novo Testamento e endossa. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado do seio da terra. No sentido do quê? Trazer cura, trazer vida, trazer esperança, nesse sentido. A figura da serpente foi isso. Boa tarde, Tony Eric Silva, Heraldo Tavares, o Caminho Eterno, boa tarde também. Então, tudo que eu faço, senhores, eu sou o dono da verdade? Não. Não, isso eu não sou. Posso cometer erros falhas? Sim, sou ser humano, não sou Deus. Não sou Deus, sou um ser humano. Agora, nas minhas análises que eu faço, posso cometer alguma falha? Posso, mas às vezes não. E nesse caso, eu não cometi falha alguma. E muitas pessoas, não, mas não é idolatria, só estava olhando. Qual a diferença? Tá. Idolatria é prestar culto, professor. Olhar e receber cura de uma imagem. É o quê? Imagem, cura, então?
Então, se a imagem pode olhar para a imagem e ser curado, pode. Então, por que a maioria das pessoas religiosas extremistas reclamam com pessoas que vão para Aparecida, para Padre Cícero, receber cura? Não tem diferença alguma, a imagem está lá. Se a pessoa tem fé e crença de olhar para aquela imagem ser curada, qual a referência bíblica que eu tenho? Todas. 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 E o povo escolhido de Deus, interessante, é que Moisés, segundo a Bíblia, recebe os mandamentos divinos, né? Recebe os mandamentos, segundo a Bíblia. Aí Deus manda ele construir uma imagem. Interessante, né? Por isso que eu falo, será que Deus deu 10 mandamentos para Moisés mesmo? A ponto de Deus pedir para Moisés criar uma serpente, as pessoas olharem para a serpente e serem curadas? Como que é isso? Como entendeu Deus agora? Mas eu continuo o raciocínio. Aí Moisés permite, Moisés morre, o povo está na idolatria da serpente de bronze, continua. Levanta-se Josué, sucessor de Moisés. O povo ainda continua na idolatria dessa serpente de bronze. Vamos prestando atenção, tá? Aí, depois de Josué, vai levantar-se Saul, ainda permite, o pessoal ainda na idolatria, Deus não faz nada. Levanta-se Davi, filho de Jessé, que é o Judá, rei de Israel, a idolatria continua e não fazem nada. Levanta Salomão, o homem mais sábio segundo a Bíblia, vê tudo e também não faz nada, a idolatria queimando solta. Aí só no tempo de Zedequias. Me expliquem isso agora. Se isso não é idolatria, e eu acabei de ler o texto é bem claro. O tempo que se passou. Segundo Reis 18, versículo 4, Zedequias, ele tirou dos altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia, que dia? Dia lá do rei Zedequias. Os filhos de Israel lhe queimavam incenso, lhe chamaram Neustã. Está aí. Está aí. E onde que está a serpente de bronze? Eu vou ler para os senhores. Números, capítulo 21, diz assim. O pessoal estava sendo picado pelas serpentes. Vou ler. Números 21, 7 diz assim. Ó. Por isso o povo veio a Moisés e disse, havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Moisés vai lá, o povo de Israel está sendo picado pelas serpentes. Moisés ora a Deus, ó versículo 8 de Números 21. E disse o Senhor a Moisés, agora Deus dizendo para Moisés, Deus, segundo a narrativa bíblica aqui, tá bom? Faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. Versículo 9. E fez uma serpente de metal, Moisés, e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Isso a ordem de Deus. Agora vamos ver o endosso de Jesus. João, capítulo 3, versículo 14, diz assim, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. E Jesus dizendo, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olhava para a serpente no deserto, as pessoas tinham vida, eram curadas, se não morriam. Só que é um símbolo da idolatria. Aí Jesus vai e endossa essa idolatria de Moisés, que foi até o período do rei Zedequias. Aí eu pergunto, mas se Jesus, sabendo que aquela imagem se tornou idólatra, por que Jesus endossou isso? Por que Jesus fez alusão de uma imagem que serviu de idolatria por um bom tempo, por um bom espaço de tempo na nação de Israel? Por isso que é o título do vídeo. Moisés e Jesus foram a favor da idolatria. Ficou claro agora? Isso foi uma idolatria? Foi. O problema, gente, é que Moisés foi um grande homem. Volto, recebeu os 10 mandamentos. Vamos pegar aqui. Vamos lá. Agora vamos colocar um pouquinho mais. Diz assim, Êxodo, capítulo 20, para quem não sabe, é onde está o conteúdo dos 10 mandamentos. O conteúdo dos 10 mandamentos. Olha o que diz. Versículo 3. Não terá outros deuses diante de mim. Versículo 4 de Êxodo 20. Diz assim.
Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Ou seja, Deus dá os 10 mandamentos para Moisés. Um dos mandamentos é: não farás para ti imagem. Aí Deus pede para Moisés fazer. Aí eu pergunto: não tem coisa estranha, não, senhores? Deus é contra a idolatria e manda Moisés fazer uma imagem de uma serpente de bronze. As pessoas são curadas por ela. Aí começa a queimar incenso, denomina o nome de Neustã, vem a idolatria comendo solto. Moisés não fez nada, Josué não fez nada, homens de Deus, homens considerados lindos, santos. Vem o ungido de Deus, que é Davi, o homem segundo o coração de Deus. Deixa a idolatria comer solto. Vem Salomão, vem todo um monte de rei e ninguém faz nada, senhores. Aí vem Zedequias, filho de Acás. Só um minutinho aqui. Vamos ver vai ficar mais fácil. Raciocínio aqui. Vê o que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui mais ou menos de que período Ezequias, deixa eu pegar o texto lá novamente, para mim não, igual eu falei, eu posso errar? Posso. Deixa eu pegar aqui. Novamente, o texto está feito lá de rei. Vamos lá aqui no meu programinha. Reis. Aqui. Segundo Reis 18:4. Deixa eu só pegar direitinho. Vamos lá. Isso. Ezequias, filho de Acás. Ezequias, filho de Acás. Vamos lá, então. Ezequias, filho de Acás. Ele é rei de Judá. Ele governa lá mais ou menos, em 726 a.C. Se coloca que Moisés é mais ou menos de 1000 e pouco antes de Cristo. Alguns colocam, né? Vou respeitar a questão textual. Não vou falar se é verdade, se é mito, não. Só para simplificar isso, senhores, daquilo que as pessoas têm como registro escrito, como Bíblia inspirada, inerrante, preservada e tudo mais. Então, você tem Moisés, vou colocar mais baixo ainda, vai colocar Moisés em 1200. Então, você tem de 1200 a.C. a 700 a.C. o povo na idolatria, senhores. É muito tempo, são gerações. São muitas gerações. Aí o povo vai falar que não houve idolatria? Aí não dá, né, senhores? Me desculpa, viu? Então, houve a idolatria da serpente? Houve a cura? Houve. Que versículo é esse que Jesus fala para adorar a cobra? João, Evangelho de João, capítulo 3. Jesus não está entendendo. Jesus não fala para adorar. Eu vou explicar de novo, por isso que eu falo. Gente, volta o vídeo depois dele renderizado para ouvir. Jesus endossa. Assim como Moisés montou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Jesus está falando, assim como as pessoas tinham a vida ao serem curadas por aquela imagem, para não morrerem pela picada da serpente, é esse o contexto que Jesus está colocando. Então, Jesus fala que quando ele ressuscitasse, as pessoas crescem nele, as pessoas teriam a vida eterna. Entendeu o raciocínio? Então, Jesus endossa o levantamento da serpente. Jesus endossa a idolatria que existiu naquela serpente. Jesus endossa que aquela imagem de serpente curava as pessoas conforme está na narrativa bíblica. Nossa, gente, eu explico 1 milhão de vezes, mas não entra na cabeça. Eu sei que não entra na cabeça. Porque algumas pessoas vivem numa cultura que aprenderam há milhões de anos, dentro de algumas denominações, e tem um cabresto que não consegue enxergar mais nada, tá? Eu sei disso. Eu já fui da igreja também, tá? Eu fui evangélico, eu sei o que é isso. Eu já passei por isso. Então, eu sei que é muito complicado para os senhores, tá bom? Giovanni Souza, não, Jason Fer, eu já estive no canal dele. Vai lá no canal dele, tem entrevista lá com ele. Eu não debato mais. Para mim debater tem que pagar. Eu vou debater com o quê? E o quê? E com quem? Já fiz vários debates, cansado disso, gente, pelo amor de Deus. O negócio é expor conteúdo, é expor raciocínio. Vou debater com pessoas que não têm conteúdo, não dá. Então, eu prefiro fazer meus vídeos com conteúdo, ensinar, explicar, direcionar. Aceite quem quiser aceitar, critique quem quiser criticar, julgue quem quiser julgar. Mas agora eu quero ver refutar. Aí é outra história, né?
Hélio Santana, boa tarde, professor. Fala em Tocantins. Tem uma teoria que fala que quem fabricou a serpente falou, não. Ah, não. O texto vai dizer que é Moisés, não tem como falar disso, tá? Emanuel, boa tarde. Donizete Mendes também, boa tarde. Vamos lá. E Jasrael Silva, boa tarde também. Corintiano forte. Sou. Então é isso, gente. Houve idolatria? Houve idolatria. Já provei os textos, tá aí. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui todas as referências, tá? Abaixo do meu conteúdo, todos os textos. Boa tarde, Francisco de Assis, Emanuel. Boa tarde, Jean Rodrigues. Uma boa tarde para todos vocês. Vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Gente, muito obrigado. Um abraço para vocês. Até a próxima. Sucesso. Curta, compartilhe. Até mais e tchau, tchau.